ao vivo de Dublin, na Irlanda. Estamos falando aqui de vacinas. E a França, o exemplo, não sei se você estava acompanhando, Socorro, a cidade de Serrana recebeu vacinação em massa como um experimento brasileiro, e quando atingiram 70% e 5% da população imunizada, foi controlada a pandemia lá, está controlada lá. E é isso que os europeus estão atrás. E a França correndo. Não tem segredo, né, Amadeu? Só que antes de falar da França, vou só dar uma informação rápida aqui que saiu agora há pouco. No ano passado, você deve lembrar, em fevereiro, a gente falou aqui ao vivo, fomos uma das primeiras TVs a falar o nome que a OMS, na época, a Organização Mundial da Saúde, havia escolhido para essa doença misteriosa, na época que matava muitas pessoas na China. Foi dado o nome de Covid. E hoje, a Organização Mundial da Saúde divulgou o nome das variantes. E a OMS resolveu dar nome a essas variantes, segundo a OMS, para facilitar a população. Então, a partir de hoje, a variante inglesa passa a ser chamada variante alfa. A variante da África do Sul é a beta, a variante que surgiu no Brasil é a variante gama, e a variante indiana, que assusta aqui a Europa, é a variante delta. Agora sim, Amadeu, a gente vai para a França, pois é, a partir de hoje, qualquer pessoa, qualquer adulto na França, acima de 18 anos, por enquanto não liberou para 16, já pode, aliás, 16 já pode receber a vacina da Pfizer. A partir de hoje, já pode se vacinar se quiser. A França abriu a vacinação para todos a partir de hoje, uma semana antes da Alemanha. Até agora, o país oferecia o imunizante para maiores de 50 anos, pessoas com comorbidades ou profissionais que lidam diretamente com o público. 25 milhões de pessoas já receberam uma dose da vacina anti-Covid na França, o que representa 38% da população. Ontem, cerca de 5.000 pessoas lotaram o show do grupo francês Indochine em Paris. O espetáculo foi mais um teste para a realização de grandes eventos em tempos de coronavírus. O público não precisou manter distanciamento, mas foi obrigado a usar máscaras. Os integrantes da banda dedicaram a apresentação aos trabalhadores da saúde, cientistas e a todos os mortos pela Covid-19. A experiência já foi realizada em outras partes da Europa e é a primeira na França. O show teste ocorre no momento em que o país registra uma queda na taxa de contágios. O público tinha entre 18 e 50 anos e não podia apresentar nenhuma doença que provoque o risco de morte em caso de infecção, como diabetes ou obesidade grave. Shows realizados até agora, sob rígido controle sanitário, não apresentaram riscos elevados de infecção. Sob controle sanitário, que pode não ter acontecido no Porto, que a gente mostra daqui a pouco. Agora, hoje também, Amadeu, a Inglaterra já abriu vacina para todos. A partir de 16 anos, quem quiser se vacinar já pode fazer isso na Inglaterra. O negócio é tê-las, as vacinas, né? Eles têm. O negócio é tê-las. Eles têm. Falar em Porto, não é? A gente está na polêmica aqui da Copa América, que passou da Argentina para o Brasil. E em Portugal, não foi preciso um torneio... Aí você está brincando que essa Copa não vai acontecer no Brasil, certo? É a informação que a gente abriu hoje o programa e está na nossa enquete. Copa América ia ocorrer na Argentina. O governo argentino disse que não por causa da Covid. E aí a Conmebol conversou com a CBF e com o governo brasileiro, e aí eles toparam e vai começar em 11 de junho aqui no Brasil, Socorro. Pois é, Amadeu. Agora, imagina Portugal está numa polêmica por causa de uma partida. Imagina se fosse um torneio, né? Qual é a polêmica? Por causa de... a polêmica, Amadeu, é que Portugal realizou o final da Liga dos Campeões no último sábado, no Porto. Partida, por exemplo, que deu vitória ao Chelsea. E a cidade, milhares de ingleses foram até o Porto participar assistir ao jogo. Só que muita gente não gostou da atitude do governo português de permitir a realização desse jogo. A Ordem dos Médicos de Portugal condenou, diz que essa realização do jogo foi um mau exemplo e que coloca em perigo a saúde do português, que fez tantos sacrifícios, principalmente no começo do ano, naquela terrível onda que
foi bastante forte em Portugal. A pneumologista Raquel Duarte, ela disse que apesar de ter sido feita essas aglomerações ao ar livre, a gente vê muita gente, quase todo mundo aí, né, sem máscara, zero distanciamento social. Segundo a médica, evento com muitas pessoas que não cumprem as regras podem provocar super transmissão do vírus. Amadeu. E a Inglaterra, né, o Reino Unido, teme terceira onda. É o alerta de um médico, de um cientista, um dos que assessoram, que aconselham o governo britânico sobre o assunto, sobre a Covid-19. O professor Ravi Gupta, que é da Universidade de Cambridge, ele diz que já há sinais que o Reino Unido já está em uma nova onda de Covid-19. E o professor pediu que o fim das restrições da Covid-19, que estão marcadas para a Inglaterra para acontecer no próximo dia 21, o governo quer acabar com todas as restrições no próximo dia 21, o professor pediu que seja adiada. O Reino Unido registrou mais de 3.000 novas infecções por Covid-19 hoje, pelo 6º dia consecutivo. 75% dos casos são da variante indiana, que agora é a variante Delta, e o Reino Unido não alcançava esse número desde abril. Mas o número de mortes continua baixo. Hoje, o Reino Unido registrou uma morte que aconteceu na Escócia. E no próximo dia 14 de junho, o governo britânico vai se reunir novamente para decidir se realmente levanta todas as restrições na Inglaterra no próximo dia 21 ou se aperta um pouco o freio. Amadeu. Bem, põe aí o pleno, Juliana, por favor. Porque preste atenção, né, Farol? Você lembra que a Socorro estava comemorando, não estava? Semana passada? Sim. Vacinada. Os pubs vão reabrir. Exato. Tá retornando um pouco. Alguns hábitos estão sendo liberados aos poucos. Ela já poderia viajar também. Isso, muitas coisas. Mas aí parece que as pessoas entenderam o vá com calma. Em vez de ouvir os irlandeses, em vez de ouvir assim a frase vá com calma, eles ouviram foi o com a alma, o Tim Maia. Né? Libera geral. Amadeu, eu fiquei muito feliz com o anúncio, né, com o fim das restrições, que acontece gradualmente, mas com medo. E as imagens que a gente vai ver aí, as restrições ainda continuam. E isso aconteceu com restrições no último sábado, no centro de Dublin. Os bares continuam fechados, os pubs, os restaurantes continuam fechados. Mas o que acontece? Fez sol, fez calor, chegou a 21 graus ontem em Dublin. E o irlandês sabe como é essa dupla, esse combo, como a gente brinca, né? Sol, tempo bom. E o que acontece? Alguns restaurantes, alguns pubs, eles podem vender bebida, o pint, o famoso pint, que é o meio litro de cerveja, para viagem. Então eles compram e ficam na rua, bebendo. E começou a aglomerar. A polícia teve que chegar, teve que dispersar. Isso aconteceu durante 2 dias, em várias cidades. 16 pessoas foram presas. Esse absurdo que a gente vê aí. Eu até achei que essas imagens não fossem recentes, porque você não encontra ninguém com máscara. Aqui não há recomendação para usar máscara ao ar livre, a não ser que seja em aglomerações, como é o caso. Então, Amadeu, bastante preocupante, o governo está preocupado, pediu não. Agora, eu acho que a gente tem imagem do dia seguinte. Tá aí o resultado. Olha o que aconteceu no dia seguinte. Olha aí. Uma guerra, parece guerra. Olha que coisa feia, que coisa absurda. E depois, bom, a gente aqui reclama que o brasileiro ele é desobediente, que não respeita a regra, a lei e tal. Mas olha aí, ó. Aí é a Europa, minha gente. Aí a Irlanda, olha como é que faz. E tem uma tal Amadeu. Agora, o Ananias, eu vou fazer uma pergunta para o Ananias. Eu posso só falar uma explicação? Deve. 2 minutos. Há uma denúncia, não é denúncia porque eu passo bastante nessa área. Há pouquíssimas lixeiras no centro de Dublin, elas são bem pequenas. Fato. Agora, não explica você jogar o lixo no chão. Você recolhe seu lixo e leva para casa. Não, falta de educação, ponto. Das lixeiras. É falta de educação, ponto. Agora,
Ô Ananias, me explique, naquela imagem ali, claro, a gente fez aqui um esboroamento da imagem para que a gente não revelasse tudo o que estava acontecendo ali. Mas eu vi dois rapazes em cima de um carro, eles estavam tirando a roupa. Olha lá, ó, bebendo, não sei o que, tirando a roupa. Ananias, como é o nome desta bebida que faz as pessoas tirarem a roupa ao ar livre, Ananias? Eu não conheço, Amadeu. Essa daí eu nunca bebi, nem quero beber. Meu Deus, eu quero passar muito longe. Depois do esquentou, que a Socorro falou, esquentou, fez 21 graus, transou o calor. Que calor, hein? Para tirar a roupa,